Se você não sabe o que é que o Felca fez, ou o que ele está fazendo, ou o seu novo embate, provavelmente você passou a última semana preso dentro de uma caverna ou perdido no mato, tá? Ele denunciou o que ele chama, o que as redes chamam de adultização. Adultos estão utilizando crianças de uma forma sugestiva e imoral para acabar atraindo o público. E, por sua vez, o público que é atraído é de crianceiros. Eu vou utilizar o termo crianceiros para pedos, para não ter que ficar medindo as palavras o tempo inteiro, porque isso acaba dificultando o alcance do algoritmo se eu utilizar a palavra especificamente, tá? E o Felca, ele tem uma certa coragem, tá? Ou ele tem muita coragem ou ele é inconsequente, porque ele entra em combates, em conflitos, e ele denuncia coisas relacionadas a pessoas muito poderosas, já tem algum tempo. E, sendo bem sincero, eu acho que ele corre muito risco. E, pelo visto, muita gente está concordando. Existe um canal aqui no YouTube chamado Iconografia da História. É um canal que eu gosto bastante e a primeira vez que eu assisti um vídeo desse canal foi falando sobre as facções na Bahia, o que estava acontecendo na Bahia. Eu achei um vídeo sensacional. Naquela época que estourou as informações acerca dos gestos de mão e tal, o pessoal estava sendo falecido por conta de tirar fotos, sei lá, fazendo símbolos com as mãos. Enfim. E aí ele postou um vídeo chamado A Rede de Proteção que o Feca vai precisar e quem vem para cima dele, adultização. Eu achei o título muito chamativo e eu acredito sim que ele está correndo muito risco de vida. Eu vou assistir aqui com vocês. O canal é muito bom, tá? Eu acredito que o dono do canal ele tem um viés de esquerda, mas o conteúdo que ele passa é muito imparcial. É impossível você ter um canal de informação 100% parcial, aliás, 100% imparcial, mas no caso dele, eu acho que ele faz um conteúdo jornalístico de altíssima qualidade. Eu vou deixar o link do vídeo dele aqui embaixo na descrição, tá? Vamos lá. Fala galera, hoje a gente vai ter um papinho um pouquinho diferente aqui, pelo que vocês já viram na thumb, né? É sobre o Felca e o vídeo que o Felca fez, que tá tendo uma repercussão Vou deixar só um pouquinho acelerado aqui. que nunca antes vistas, eu acredito eu. E muita gente mandou, e eu acho um vídeo necessário, tá? Muita gente mandou mensagem pra mim por direct, por e-mail e tal, dizendo que eu precisava explicar como é que eu faço pra me proteger dentro dos assuntos, muitas vezes letais, que eu falo aqui, sobre gente perigosa e da forma como isso ocorre. E eu acho que a gente precisa falar sobre isso em relação ao Felca, porque ele realmente está mexendo em alguns vesperos. E nós, como pessoas Já tem algum tempo, né, que ele tá fazendo isso, já falou sobre as bets também e tal. Inclusive, eu acho que as bets é bem mais perigoso. que endossamos o que ele faz, porque ele tá mesmo metendo a bazuca, e quem tem que meter a bazuca, eu acho que a gente precisa proteger um pouco o Felca, criar uma rede de proteção. Então eu vou explicar tudo certinho para vocês quais são as consequências, quais são os cuidados que você tem que ter para fazer esse tipo de vídeo, e o que a gente pode fazer para ajudar o Felca nessa caminhada, que muitas vezes é uma caminhada solitária, apesar de ter muito apoio no que está fazendo. Todo mundo sabe que é o Felipe Bresciani, né, Pereira, que é o Felca, um influenciador, e muito influenciador agora, influenciador dos bons de 27 anos de idade, que nasceu em Londrina, no estado do Paraná, e ele basicamente começa a vida dele no YouTube fazendo vídeos de humor. E depois de fazer vários vídeos de humor e ir muito bem nisso, ele percebeu que os vídeos dele atingiam certa magnitude e pautava o debate público durante alguns dias. O vídeo mais conhecido dele, até esse aqui, né, era o vídeo da Virgínia, que ele pega e experimenta a máscara da Virgínia e aí ele acaba, através do humor, mostrando que talvez o produto não tivesse a qualidade que deveria ter pelo preço que era. Cara, falar pra vocês, esse vídeo da Virgínia, da base da Virgínia, estourou tanto a bolha que, tipo assim, eu já vi meu pai assistindo o vídeo do Felca da Virgínia na TV da sala, tá ligado? Pra vocês terem noção do alcance. Cobrado, que era uma polêmica que todo mundo falava, ele juntou isso e fez o trabalho. E acho que o Feca, percebendo isso, ele arrumou uma forma na vida dele muito digna de trazer assuntos relevantes em pauta e pautar isso durante dias. E assuntos até políticos, que ele conseguiu dar corpo e mudar muita coisa. Um exemplo disso foi sobre o Tigrinho, as bets, né, essas coisas, né, o Little Tiger, as bets, essas coisas, que ele conseguiu simplesmente pautar o debate muito mais do que os próprios senadores. Os senadores só conseguiram pautar o barato quando levaram a Virgínia, na verdade. O que demonstra como o Estado vem se tornando cada vez mais obsoleto. Porque o que o Felca fez aqui agora foi muito mais importante do que qualquer tentativa do Estado de mitigar isso. Afinal de contas, o Estado nunca fez. Precisou chegar um cara, um indivíduo, e denunciar isso, e agora o tal do cara lá que. Como é que eu posso falar para não ter problema para mim? O cara que mostrava as crianças, as meninas lá, em momentos inadequados, ou em momentos de intimidade, ou fazendo certas coisas que ela não deveria estar fazendo, acabou perdendo as redes e eu vou falar para vocês. Provavelmente esse cara vai se afundar muito, velho.
O rage que esse cara vai tomar na internet vai ser absurdo, 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 velho. Vai ser gigantesco. Eu estive com o Felca numa mesa de podcast lá no Vilela, que a gente estava comentando sobre essa questão dos jogos de azar. Ele estava lá, ele fez alguns discursos, conversou, nós debatemos, eu conheci ele, o cara é muito gente boa, né? Um sujeito muito sério, inclusive, um abraço, Felca. E aí, cara, eu senti a necessidade de falar algumas coisas pra gente garantir uma rede de proteção pro Felca, pra que ele continue fazendo isso. Pessoal, o que o Felca é hoje, neste momento, a partir desse momento? O Felca é uma bazuca, tá? Ele é uma bazuca, ele é uma arma secreta, ele é um agente com uma capacidade de destruição de mercados horríveis, ilegais e antiéticos, que há muito tempo a gente não tinha. E uma arma secreta, a gente protege os exércitos, sempre cria uma rede de proteção sob sua arma secreta. Uma bomba atômica ela é muito protegida, porque o outro exército vai criar uma bomba atômica do outro lado. E como eu acredito que todo mundo aqui tá do lado bem, tem algumas coisas que a gente precisa falar aqui. O Felca fez um vídeo sobre adultização na internet, que eu já tinha feito alguns, inclusive tal, e muitos outros influencers, mas ninguém do tamanho da bazuca que o Felca se colocou, né? Se transformou nesse determinado momento. Eu, particularmente, não conhecia esse termo. Rapaziada, é absurdo. O Felca é muito bom no que ele faz e a gente precisa ter ele realmente do lado. Porque o Ministério Público, muitas vezes a Justiça, os próprios algoritmos e redes sociais não estão nem aí. E foi ele fazer esse vídeo, essa repercussão gigantesca, muita coisa começou a cair. E aí. E o cara. É engraçado como o Felca tem um poder absurdo. Mesmo naquele lance dos TikToks, tipo, o TikTok mudou o formato de como ocorriam as lives, porque o cara chegou e o cara detonou o algoritmo de uma empresa gigantesca, tá ligado? A gente precisa, cada um trazer o seu know-how para conseguir fazer com que haja uma proteção para ele, para potencializar ainda mais isso daí que ele faz. O Luciano tá aqui comigo, que é o nosso editor aqui eventual. Ele vai colocar um vídeo aí pra gente fazer o react, que já tem mais de 3 bilhões de visualizações numa outra plataforma, que é o Felca falando sobre o vídeo dele, sobre a adultização, que ele simplesmente ele arrebenta, tipo, da plataforma. Se vocês não assistiram, precisam assistir, porque ele realmente dá nome aos bois. De todo mundo. E a Eu assisti o vídeo completo no canal do Felca. O vídeo tem, sei lá, uns 50 minutos mais ou menos. Já eu tava cuidando da casa aqui e deixei o vídeo rolando. Não é só sua não, viu, Felca? De muita gente. Ele dá nome aos bois a todo mundo que expõe criança pra conseguir dinheiro na internet. E essa exposição adultiza essa criança e cria uma espécie de situação libidinosa para que homens adultos consumam isso daí também. E aí você abre todo o espaço pros Pedro lá, essa galera horrível, que eu tenho asco, que eu tenho nojo, que possa interagir dentro da internet e trocar os seus materiais. Esse vídeo é muito bom, mas agora a gente vai ver um trechinho do vídeo que ele colocou na outra plataforma. Lu, se você puder colocar pra gente aí, por favor. Roubo de um tempo que não volta mais. Se não existir punição, mais casos serão gerados e mais crianças serão traumatizadas. As redes são podres. O que mais me assusta não é uma pessoa filmar uma criança. O que assusta é ter quem veja. Como Martin Luther King dizia, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Não assistam, não engajem, denunciem. Eu falo, mas influenciadores insistem em monetizar crianças. Ah, mas a criança que pediu, criança pede pra comer giz. A responsabilidade é dos tutores. Quantas infâncias perdidas e quantas crianças que crescem rápido demais vão precisar existir para darmos importância para o assunto. Enquanto isso, 1 a cada 8 crianças sofre antes dos 18 anos. Beleza, é isso, Lu. Não precisa nem voltar. Eu não sabia não que o dado era 1 a cada 8 crianças. É um número muito alto. Eu vou falar pra vocês. Eu acredito que as próprias plataformas poderiam criar regras privadas para resolver esse tipo de problema. Tem criança, apareceu qualquer criança, não pode ser monetizado, não pode ter publicidade, o alcance é reduzido, esse tipo de coisa. Eu acho que seria muito, muito benéfico se tivesse essas regras e não precisaria nem o Estado interferir nesse aspecto aqui. Tá, porque o recado foi dado. O que o Felca tá mexendo aí? Se as próprias pessoas, se a gente se posicionar e cobrar das plataformas, fazendo vídeos, comentando, sei lá, notificando que certo tipo de conteúdo é negativo ou para não recomendar, esse tipo de coisa, as próprias plataformas se sentiriam pressionadas a impor essas regras. Eu acho que seria muito benéfico. Se você quiser, pode colocar eu inteiro na tela agora e tirar ele. E qual que é o BO? Vamos lá. Segurança pública, trabalho com gente perigosa, com grupos criminosos, com grupos perigosos e tal. Apesar que o crime organizado tradicional é totalmente contra esse negócio de adultização, esse espelho, tá? Os caras tá tudo, os caras é sangue nos olhos com isso aí. Tá? Só... Mano, nem os piores criminosos, os criminosos mais perigosos, mais violentos, aceitam esse tipo de crime. Pra colocar. Mas, nessa área que a gente tá falando, de mexer com barato, com essas coisas sistematicamente, a gente tem gente poderosa com muito dinheiro. E a gente tem também muito maluco nisso. Maluco no sentido do cara não calcular muito bem os bagulho que ele faz. Até porque só o fato dele sentir atração por uma pessoa que ainda está em desenvolvimento, para não utilizar as palavras especificamente, já demonstra que ele tá, meu irmão, com a cabeça totalmente desregulada. Tá totalmente desregulada. E assim, a gente tem que separar muito bem. Porque tem o cara que ele tem isso na cabeça dele, tem essa degeneração na cabeça dele, mas ele sabe que é errado, ele tem consciência, ele procura tratamento, ele se cuida, ele vai viver a vida inteira sem fazer mal para criança nenhuma, tá? E aí esse cara, ok, a gente tem que ter a nossa vigilância para que esse cara não faça nenhuma besteira, mas ok, dá para ele viver normalmente. Agora, a partir do momento que ele sequer
tenta mexer com alguma criança, que ele planeja isso, aí, meu irmão, uma bala talvez seja mais do que a vida dele vale. Só que também é o jeito mais fácil de resolver o problema. Então, para uma pessoa ser doida o suficiente para sentir isso, meu irmão, para ela, sei lá, atentar contra a vida de outra pessoa, do Felca, ainda mais por ódio ou por raiva, meu irmão, é um estalar de dedos. Levantou mirou a bazuca e levantou essa discussão, e muita gente vai cair. E muita gente tem dinheiro, muita gente que tem poder. Quando a gente estuda segurança pública, a gente ouve falar dos mercados clandestinos, ou mercados ilegais. Todo mercado ilegal, ele tem um mercado legal, ou também ilegal, que o protege. Então seria a proteção do mercado. O que seria isso? Vamos dar o exemplo dos bicheiros aqui do Rio de Janeiro. Os bicheiros, por que o jogo do bicho funciona? Porque é uma organização que ela tem uma proteção. No caso, são policiais que são pagos pelo jogo do bicho e muita gente que é pago com propina que fica fazendo olho grosso daquilo, né? Fica fingindo que não está vendo, e muitos policiais que saem aí viram ex-policiais ou até dentro do sistema que dão uma É vista grossa, aquele que fala vista grossa. rede de proteção para os caras. Então, cada mercado clandestino ou mercado, por exemplo, da utilização que é antiética e tal, ele tem também um mercado de proteção. E o problema é que esse mercado de proteção é perigoso. E é aí que precisa se tomar cuidado. Por quê? Há já histórias em locais como os Estados Unidos e tal, de gente que foi para cima desse mercado, de gente que foi para cima de pessoas assim, e que essas pessoas inseriram coisas no computador do cara, ameaçaram o cara, foram atrás do cara na rua e tal. Eu não descarto que essas coisas possam acontecer com o Felca. E ele precisa tomar muito cuidado. Então eu vim aqui para falar o que eu faço, como a gente faz aqui e tal. Primeira coisa, ter a total ciência que você precisa de apoio e proteção dos meios legais e de pessoas que estão nesses meios legais e que vão se engajar com vocês. Só que como ele próprio falou, através dos meios legais, tem gente que vai ajudar a proteger ele e também vai ter gente que faz parte da rede, pô, que faz parte do sistema. Então você aí que tem uma plataforma com 1.000 seguidores, com 2.000, com 3.000 seguidores, você que é policial, você que é assistente social, do Ministério Público, da área de segurança, ou simplesmente você, esteja perto do Felca nesse momento, veja ele nas redes sociais, denuncie pessoas que estejam tentando difamá-lo nesse momento, perfis que estejam fazendo isso, porque a gente, mesma forma que o mercado legal e clandestino tem uma rede de proteção, o mercado de proteção, vocês precisam criar um mercado de proteção para o Felca. E esse mercado de proteção tem a ver com dar visibilidade à honestidade com que ele está fazendo esse vídeo e como ele é importante para esse ponto, certo? Esse é o trabalho, criar um mercado de proteção para que o Felca continue fazendo essas denúncias que ele está fazendo, porque ele está denunciando gente grande e ele vai fazer isso mais vezes, porque ele entendeu que talvez, e aí eu estou falando por mim, da minha visão, da minha percepção, talvez isso seja o ponto da vida do Felca. Ele encontrou a vocação dele. Aí quando você encontra a vocação, irmão, o chamado é muito forte. Conseguir usar a bazuca que ele tem, o talento que ele tem, a propriedade que ele tem para trabalhar certos assuntos que nem algoritmo, nem redes sociais ninguém tá fazendo. Só tô falando de você ter como inimigos redes sociais, algoritmos, falando pra você ter inimigos, pessoas poderosas que mexem com esse tipo de coisa e toda uma galera que tá ganhando dinheiro, ficando milionário com a auditização. E uma galera que tem dinheiro para pagar. Financeiro, justiça, tudo, e muitas vezes tem uma galera que vai ser prejudicada por isso, que tá na ilegalidade e tem um mercado de proteção na ilegalidade que é muito forte. É basicamente isso que é o necessário. Felca, se você estiver me ouvindo nesse momento, se você estiver me vendo, isso não é para te assustar, para te deixar alarmado, numa paranoia. Então, Eu acho que ele mesmo já sabe onde ele se enfiou. Ele deve ter muita assessoria jurídica e de segurança também. tanto que eu até entro em contato com você pessoalmente, não tem problema, já conversei com pessoas que te conhecem e tal. A ideia disso daqui é divulgar para que as pessoas que estão consumindo o que o Felca faz, que concordam com o Felca, que veem no Felca essa necessidade de fazer isso, que nós possamos criar uma rede de proteção em volta do Felca, porque vai vir muita porrada aí e ele não tem que aguentar essa porrada sozinho, porque ele tá fazendo um favor para todas as pessoas que são contra, por exemplo, essa questão da adultização que ele falou. Ele deu nome aos bois, falou de muita gente, falou de vários perfis, denunciou o próprio algoritmo ao qual ele acaba trabalhando junto ali, porque Que eu acho que o mais pernicioso no final de contas é o algoritmo. o algoritmo, mas ele tá falando da intencionalidade do algoritmo, mas o Felca tá na plataforma, assim como essas pessoas que produzem isso estão na plataforma, ele está criticando por que a plataforma tá deixando essas pessoas ali. Veja bem, não é apenas o Ministério Público, a Justiça e a Polícia que tem que fazer essa proteção pro Felca. Assassinatos de reputações começam a acontecer nesses períodos. Atraso da vida do cara, pessoas atrapalhando a saúde mental dele. Essa rede de proteção tem que ser feita por vocês que concordam com o trabalho dele. Então todo mundo ligado nas redes do Felca, todo mundo ligado em quem tá tentando difamar, todo mundo ligado nas denúncias que são necessárias a fazer nessas questões, todo mundo colocando coisas boas do Felca, claro, se você concorda nesse sentido, para que a gente possa hypar o nome dele, dessa situação, e continuar que ele faça esse excelente trabalho que ele tem feito. Não é fácil falar de gente perigosa, viu, Felca? Não é fácil abordar esse tipo de assunto que flerta muito com o crime, com coisas abjetas, com pessoas poderosas, com pessoas que estão ganhando muito dinheiro e com pessoas que estão consumindo isso e vão ficar sem esse conteúdo porque você meteu sua bazuca na cabeça deles. Mas o que a gente pode fazer aqui é explicar essa situação. É um trabalho perigoso, mas concluir que a gente pode criar uma rede de proteção para você continuar fazendo esse tipo de trabalho que, meu Deus do céu, é muito gratificante, importante e necessário para a sociedade do século XXI. Meus parabéns, Felca, se precisar de alguma coisa também. Um abração, fui, valeu.
É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Mais uma vez, o Iconografia da História tá de parabéns. A equipe, o pessoal faz um trabalho maravilhoso, magistral. Muito imparcial no conteúdo que eles trazem. E eu gostaria também de vocês, se vocês acham que realmente o Felca está correndo risco de vida, sobre a possibilidade de assassinato de reputação, porque ele está mexendo num grande vespeiro. Beleza? É isso. Se você quiser apoiar o canal, você pode fazer isso através da compra de livros libertários que estão aqui embaixo na descrição. Comprando qualquer coisa pela Amazon, você ajuda a manter esse canal. Muito obrigado pelo apoio. Vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui.